Olá, bom dia meus amores, tudo bem? Segundo ano, mais uma semana de aula, né? Estamos iniciando com a nossa aula de ciências e nossa semana, como sempre fazemos, primeiro dia de aula, agradecemos, pedimos muita proteção a Papai do Céu, né, para que Ele abençoe nossa semana de estudo e nossa família, né? Muitas bênçãos sobre as nossas vidas, é muito importante. Então vamos fazer a oração do Pai Nosso, de agradecimento ao Papai do Céu. Então vamos fechar os olhinhos e vamos rezar para Ele, agradecendo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, obrigada, Papai do Céu, e abençoa a nossa vida. Vamos lá, as nossas correções. Então, as questões foram para que vocês escrevessem no caderno, né? Tem uma questão aí no livro, na página 117, que é a mesma, né? Só que aqui no livro ela tá maior, porque primeiro vocês iriam, entre esses cuidados apresentados, quais deles você e sua família costumam ter. Então aí é uma resposta pessoal que você iria marcar, né? Converse com as pessoas de sua família e em seguida sublinhe o texto acima. Então, você sublinhar aí quais os cuidados que vocês costumam fazer aí na casa de vocês. O número 2, o segundo quesito, segundo algumas pesquisas, né, os acidentes mais comuns ocorrem em casa, né, gente? Por quê? Porque normalmente a maior parte do tempo nós passamos na nossa casa e principalmente agora, né? Como eu já falei na outra aula. Então, estamos muito em casa, então por isso é mais arriscado a gente ter alguns acidentes, né? Então, vamos ter cuidado e evitar. O terceiro quesito. Geralmente, os acidentes ocorrem por falta de atenção e de cuidados, né? Então, se a gente prestar mais atenção, olhar, pensar antes de fazer, observar com cuidado, guardar as coisas no lugar ideal, realmente vamos evitar os acidentes. Quarta, descreva os cuidados que as crianças devem ter para evitar acidentes. Então, o que as crianças devem fazer? As crianças, né, segundo aqui o texto, e poderia ser com a fala de vocês, não mexa, não cheire, não toque, nem ingira produtos de limpeza e medicamentos, pois estes produtos podem ocasionar danos à saúde, né? Não coloque a mão nem a objetos das tomadas, pois você poderá levar um choque elétrico. Então, nada de mexer na tomada. Não se aproxime do fogão, nem mexa em panelas que estão sobre ele, pois você pode se queimar. Não mexa nem brinque, com facas, tesouras e outros objetos pontiagudos ou cortantes, pois você poderá se machucar. Então, as crianças têm que ter cuidado, perguntar ao responsável, né, as pessoas mais velhas, seus pais, o que pode fazer, né, o que pode brincar, né, na sua casa, para não mexer em algo que possa provocar um acidente. Agora a quinta questão e última, quais os cuidados que os adultos devem ter para evitar os acidentes? Então, os adultos precisam prestar bem atenção nas crianças, saber o que as crianças estão fazendo, onde estão, né? Porque, cubra com um protetor, uma fita adesiva, as tomadas que estão ao alcance de crianças. Guarde os produtos de limpeza e os medicamentos longe do alcance de crianças e animais. Mantenha objetos pontiagudos ou cortantes, como facas, tesouras e alfinetes, longe do alcance de crianças. Então, a gente tendo esse cuidado, realmente as crianças vão estar seguras, certo? Então, são essas as nossas correções. Então, a nossa atividade para essa semana vai ser um trabalho. Começa aqui na página 118 e termina na página 121. Tem alguns tópicos aqui para que a gente responda e acompanhe a explicação de passo a passo. O que vocês irão fazer? Vejam só, vou explicar antes da gente começar a ler aqui as páginas. Esse trabalho, hoje, nossa aula, né, no dia 21, então estou explicando para vocês como é que faz o trabalho
E vocês terão até sexta-feira, no final da semana, né, essa semana, para entregar, né, esse trabalho. Como será? O que vocês irão fazer? Eu vou ler aqui passo a passo de como vai ser feito. Vocês irão pesquisar, montar um cartaz e gravar um vídeo, né? Infelizmente, como nós não estamos presentes para poder um assistir o trabalho do outro, então vamos fazer uma pequena gravação. Não precisa ser grande, certo? Você vai montar o seu cartaz bem bonitinho, com o assunto. O assunto vai ser evitando acidentes domésticos. Eu vou colocar bem explicadinho aí, para que você leia com atenção também e monte seu trabalho. Você vai montar o trabalho na cartolina ou no papel 40, você que vai ver o tamanho aí e vai montar. Quando você montar, você vai estudar, você vai ler, você vai entender o que foi que você está, no caso, o que você escreveu, e você vai gravar um pequeno vídeo, tá? Dizendo o que você entendeu. Não precisa ser grande, tá? Só até 5 minutos. Não precisa passar mais disso, até porque eu peço também a autorização de vocês, dos pais, para que vocês enviem para mim os vídeos e eu monto. Na nossa próxima aula eu divulgo os vídeos, vocês apresentando. Por quê? Porque aí o colega vai assistir a aula e vai ver a sua apresentação, tá certo? Tá bom assim? Pronto, então acompanhe comigo aqui na página 118, que vem explicando todo o trabalho. Você sabia que o cartaz é um meio de organizarmos informações sobre determinado assunto para apresentar às pessoas? Que tal montar um cartaz sobre os cuidados que devemos ter para evitar acidentes domésticos? Então o tema é esse: cuidados que devemos ter para evitar acidentes, certo? Esse é o tema do trabalho. É hora de planejar o trabalho, então você vai marcar o X. No caso aqui não tem a opção, que é individual, né? Cada um vai fazer. Mas aí você vai fazer na sua casa, com seus familiares, né? Vai ser em dupla ou em grupo, tá bom? Agora observe as imagens e converse com os colegas sobre as etapas de elaboração de um cartaz, a fim de planejar o trabalho. Então, primeiro passo: escolha os objetivos e a finalidade do cartaz. Publicidade, comunicação ou informação. Então, você vai fazer o quê? Você vai montar aqui texto. Qual é o seu texto? Você quer colocar um texto informativo explicando sobre os cuidados? Ou você quer um texto, vamos dizer, de imagens com figuras, com desenhos? Como é que você quer fazer ele? Né? Porque você pode representar através de desenhos também a informação que você quer passar, tá certo? Você vai ver a maneira como você quer elaborar o seu trabalho. O segundo passo: depois que você pensar o que vai fazer, você vai pesquisar textos e imagens sobre os principais acidentes que ocorrem nas residências e os cuidados que devemos ter para evitá-los. Escolha quais serão abordados no cartaz. No outro vídeo anterior eu coloquei algumas imagens, né? Então você pesquisa na internet e você encontra algumas imagens. Lembrando que, se caso você não consiga, não tenha no momento como imprimir, você pode tentar desenhar, certo? Você faz o desenho, você escreve. O importante é que você não deixe de participar, para que você faça a produção do cartaz e apresente. O terceiro: elabore um rascunho para o cartaz, definindo onde serão inseridos o título, as imagens e os textos. Então você vai colocar lá o nome da escola, fazer o cabeçalho, né? Vai fazer o nome da escola, o seu nome, a sua turma, a data e o tipo de trabalho. E em seguida vai montar o texto falando sobre o assunto. Depois, escreva em uma folha os textos que serão inseridos no cartaz. Então você pode escrever na folha e colar no cartaz, com a ajuda, no caso, dos seus pais aí, né? Que estão aí com vocês, ou de outra pessoa que ajuda nas atividades. Você deve revisá-los e em seguida escrevê-los na cartolina de acordo com o rascunho que foi feito. Depois, insira as imagens no cartaz, podendo ser desenhos, colagens, pinturas e fotos, como eu falei para você, né? Então, ó, tem até pinturas e fotos. Se você encontrar uma imagem que já tem aí, né, de revista, de jornal, você pode recortar e colar também.
Lembre-se de que as imagens devem estar relacionadas ao texto, certo? Então, tudo relacionado ao que você está falando. E depois, a última etapa é onde vocês irão gravar. Aqui, né, deixa o cartaz exposto. Então, você vai colocar aí num espaço na sua casa, em um local exposto em um local movimentado, para que a maior quantidade de pessoas o observe e informe a respeito do tema abordado. Então, essa questão aí é se fosse na sala de aula, mas no caso, como vamos fazer em casa, você vai deixar o cartaz em um espaço e vai apresentar, vai mostrar o que você entendeu, tá? Se você quiser ler, tá lá escrito no cartaz, pode também, tá? Mas contanto que você dê uma pequena explicaçãozinha do que você entendeu, tá? Um resumo bem pequenininho, pode ser até uma frasezinha, para que você demonstre o seu entendimento, tá? Então, lembrando que o vídeo precisa ser até 5 minutos, tá? Depois, como essa produção será divulgada, então você vai marcar com os colegas em turma, com os familiares ou a comunidade escolar. Você vai marcar a resposta aí. Vamos fazer familiar, né? A gente vai divulgar com a turma também. Ok? Então, temos agora a página 120, que vocês irão contornar os materiais que vocês utilizaram nesta atividade. Então, o que você utilizou? Aí você vai circular. Você usou o computador para fazer pesquisa sobre o assunto, aí você contorna. Lápis de escrever, calculadora, cartolinas, lápis de cor, régua, cola líquida escolar, fita adesiva, papéis coloridos, caneta esferográfica, borracha escolar, revistas, grampeador de papéis, tesoura com pontas arredondadas, canetas hidrográficas coloridas e clipe de papel, certo? Então, após, esse aqui é depois que você montar o seu trabalho, que na página 121, vocês vão precisar destacar lá do material complementar, tá lá no finalzinho, certo? São esses aqui, vocês irão destacar. Tá lá na página 147, que você vai montar, vai colar aqui na página 121. Decidir quais acidentes domésticos serão abordados no cartaz. Então, você vai ver lá, é um círculo, né? Então, você vai pegar a imagem correspondente ao círculo e vai colar. Tem aqui. Muito bem, agora vocês já sabem quais acidentes serão abordados. Certo? Então, você vai colar cada imagem ao seu desenho, certo? Segundo, providenciar os materiais que serão necessários. Aí lá tem a resposta através do desenho. Fizer o rascunho com as informações que entraram no cartaz. 4. Escrever as informações sobre cada acidente no cartaz. 5. Colocaram as imagens que representam os acidentes mencionados no texto. E 6. Expuseram o cartaz em local adequado. Pronto, quando você terminar. E ainda tem uma avaliação final, que você vai pintar aqui, né, o rostinho, a imagem, que realmente diz o que foi o seu trabalho. Colaborou com os meus colegas durante a realização de atividade, você colaborei, aí você vai pintar o rostinho. O vermelho, não, né? O amarelo, mais ou menos. E o verdinho, colaborou. No caso aí, com seus familiares. E a última, conseguimos abordar os cuidados mais comuns com relação aos acidentes domésticos. Então, vocês conseguiram abordar o mais comum, aí você vai pintar o rostinho que você achar ideal, tá certo? Pronto, então lembrando, voltando, você tem uma semana para produzir. Mas se você ver que dá para produzir no dia da aula de ciências, na nossa aula, na segunda-feira hoje, aí você faz e envia para mim, tá bom? Lembrando que você vai montar o cartaz e vai comentar o que você entendeu. Você vai apresentar o seu trabalho, tá certo? E qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Então, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Não deixem de enviar os vídeos para que a nossa próxima aula fique mais divertida com a gravação de vocês e participação, não é isso? Então, um beijão e até a próxima aula.